Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série, onde eu vou resolver para você, em vídeo, todas as questões de matemática dos últimos vestibulares da Universidade Federal de Uberlândia, tá bom? Nossa queridíssima UFO, tá certo? No vídeo de hoje, eu vou resolver a questão de número 37, que foi apresentada para a gente no vestibular de 2008-2, o segundo vestibular de 2008, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos primeiramente iniciar a leitura desse enunciado. Aqui, ó, estou lendo ali, né? O enunciado diz pra gente que a cada valor atribuído ao número real alfa, considere uma parábola obtida por meio da equação cartesiana, olha só, y igual a x ao quadrado menos 2x cosseno de alfa mais seno ao quadrado de alfa, certo? Dessa forma, pode-se afirmar que, à medida que o valor que alfa varia, os vértices das parábolas assim obtidas descrevem um arco de parábola de equação, e ele te dá as opções. Pessoal, deixa eu me deslocar aqui um pouquinho, vou me colocar aqui, e aí eu vou falar para você que a parte mais difícil desse problema, esse problema não é um problema fácil, tá certo? É um problema onde você vai ter que fazer certo esforço aí, vai precisar de algumas continhas, tá? Não é um problema dos mais fáceis, porém, na minha opinião, a parte mais difícil desse problema é entendê-lo, né? É entender o que está acontecendo aí. Então, bom, o que vai rolar, né? Qual que é a raiz do problema? O que vai acontecer é o seguinte. Primeiramente, o enunciado me deu uma equação. Y igual x ao quadrado menos 2x cosseno de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Tá certo? Essa vai ser a equação, em primeiro instante, né, a equação mais importante do nosso problema. Por quê? Porque é o seguinte, essa equação, ela é uma equação de segundo grau, e aí o gráfico dela é uma parábola, não é verdade? Então, o que é que vai acontecer aqui? Deixa eu fazer um esboço para a gente tentar imaginar. Bom, aqui eu vou ter um plano cartesiano, né? E aí, se eu for desenhar o gráfico dessa equação, com certeza vai ser uma parábola. Eu não sei se vai ser uma parábola com concavidade para cima, eu não sei se vai ser. Aliás, vai ser uma parábola com concavidade para cima, né? Mas eu não sei aí quais são as outras atribuições dessa parábola. Eu sei que é uma parábola. E toda parábola, pessoal, ela tem um vértice. Então tá aqui, ó. Um vértice da parábola, tá bom? Toda parábola ele tem um vértice. Esse vértice é formado por um x do vértice e um y do vértice. Tudo bem? Só que o que está acontecendo? Na verdade, isso daqui, ó, essa equação, ela não representa uma parábola somente. Ela representa um conjunto de parábolas. Por quê? A equação está escrita em função de um número real alfa. E esse número vai variando. E à medida que eu vou variando meu alfa, eu vou obtendo uma parábola diferente. Porque os coeficientes da minha equação, né? Aqui esse coeficiente, eles vão mudando à medida que alfa muda. Então, se alfa for zero, por exemplo, eu vou ter coeficientes. Mas se alfa for π, eu vou ter coeficientes diferentes, né? Então, aliás, π foi um... Não, tudo bem. Enfim, essa equação que ele me deu não representa somente uma parábola. Representa um conjunto de parábolas. Então, eu vou ter uma parábolazinha essa que eu desenhei. Depois, eu vou ter uma outra parábolazinha aqui, certo? Se o alfa for variando. E essa parábola vai ter um vértice também, tá bom? Aqui eu vou ter um vértice 1, aqui eu vou ter um vértice 2, certinho? E aí, pessoal, a cada parábola eu vou ter um vértice diferente. E aí o que o exercício está falando é o seguinte: todos esses vértices obtidos por esse conjunto de parábolas, eles vão formar uma nova parábola. E aí o problema é descobrir qual que é a nova parábola formada por esse conjunto de vértices. Tudo bem? Vamos tentar escrever isso para ficar mais claro? Olha só. Bom, o que acontece aqui, ó?
essa equação, olha só, os vértices dela, os vértices de cada parábola, ó, os vértices, ó, apagou aqui, vamos de novo. Os vértices de cada parábola vão formar um conjunto. Formam um conjunto. Certo? Então é isso. Olha, eu vou ter uma parábola aqui em vermelho, eu vou ter um vértice, eu vou ter a parábola azul, eu vou ter outro vértice, certo? Essas parábolas, como que eu consigo a parábola vermelha e a parábola azul, por exemplo? Atribuindo valores diferentes para alfa. Tudo bem? Acontece que esse conjunto de vértices, pessoal, ele vai formar ele vai desenhar, né, no meu plano cartesiano, uma nova parábola. Tudo bem? Então, deixa eu me deslocar aqui mais uma vez. Vamos lá. Aqui, ó. Esse conjunto de vértices. Ó, esse conjunto de vértices forma uma nova parábola. Certinho? Esse conjunto de vértices, pessoal, forma uma nova parábola. E a gente sabe que essa nova parábola ela é descrita por uma equação. Como que é a equação que descreve qualquer parábola? A equação que descreve qualquer parábola, pessoal, tem que ser uma equação polinomial de grau 2, né? A famosa equação quadrática. Então, esse novo conjunto de vértices, ele vai ser descrito por uma parábola. Ó, por uma parábola, né? Ele vai descrever uma parábola, mas vai ser descrito também por uma equação quadrática. Tudo bem? Uma equação quadrática, pessoal, ela é da fórmula assim, ó. Y, né? É igual a um ax ao quadrado mais um bx mais c. Tá bom? E aí, no final das contas, eu quero encontrar isso daqui. Tá certo? Olha só para diferenciar, né? Só para diferenciar essa equação aqui, ó, dessa daqui, tá vendo? Que as duas estão escritas como y, eu vou chamar essa segunda aqui, ó, de y estrela. Tá bom? Só para a gente não confundir, eu quero encontrar ali o valor de y estrela. Tudo bem? Bom. Beleza. Então, o problema, na verdade, é encontrar esse conjunto de vértices, né? Então, a partir deste entendimento, a gente pode começar a resolver, né, a fazer as contas. Tudo bem? Então, olha só, deixa eu apagar essas parábolas aqui, isso não vai me ajudar mais, tá bom? Eu vou me colocar aqui em cima, acho que aí tá bom, certo? Bom, olha só. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, é olhar para os vértices desse cara aqui, tá bom? Isso aí é uma função, é uma equação de segundo grau, tudo bem? Descreve uma parábola, desenha uma parábola no plano cartesiano, né? Essa equação de segundo grau, tudo bem? E aí ela vai ter um vértice, tá certo? Olha só. Primeiramente, pessoal, uma equação de segundo grau, né? Lembra lá daquela equação que a gente aprende no ensino médio? Ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a fórmula geral, né, de uma equação quadrática. Eu quero encontrar, para essa equação destacada aqui, eu quero encontrar os índices, os coeficientes a, b e c. Vamos pensar neles? Olha só, para essa equação aqui, ó, eu vou ter um coeficiente a, eu vou ter um coeficiente b e eu vou ter um coeficiente c. Tá bom? Olha só, o coeficiente a dessa equação, pessoal, é só olhar para ele, né? É o valor que multiplica x elevado ao quadrado, e nesse caso vai ser 1. O coeficiente b é o valor que multiplica x. Nesse caso aqui, pessoal, b, ó, olha só, é tudo isso aí, né? Toda essa parcela. Então, b, na verdade, vai ser para mim menos 2 cosseno de alfa.
Tudo bem? E o C, pessoal? O C vai ser o termo independente, né? Então, ele é, nesse caso, seno ao quadrado de alfa. Certinho? Então, a gente achou já os coeficientes A, B e C. Eles vão ser importantes durante a resolução desse problema, tá bom? Bom, além desses coeficientes A, B e C, eu tenho que olhar, na verdade, é pro vértice, né? Eu tenho que olhar pro vértice dessa parábola. Ou da parábola descrita por essa equação. Observe o seguinte, pessoal. O vértice, né? Vértice. Ele é um ponto assim, ó. V igual, ó, ele vai ter um x do vértice e um y do vértice. E aí, eu quero descobrir quanto que vale, né, esse x do vértice e esse y do vértice. Lembrando, né, que x do vértice, ele tem uma formulazinha, né, pra gente encontrar ele. O x do vértice, ele é dado por menos b dividido por 2a, tá bom? E aí, ó, olha só, eu tenho aqui em cima o valor de b e o valor de a, tá? Então, basta substituir. Olha só, menos b, então fica menos. O valor de b é... Bom, o valor de b é este daqui, né? Menos 2 cosseno de alfa. Então, eu escrevo menos 2 cosseno de alfa, que é o valor de b. Tá bom? Fechar o parêntese. Dividido por 2a, né? Então, 2 vezes o a, que nesse caso vale 1. Tá bom? Olha só, galera. Olha, a hora que eu faço a multiplicação desse menos por tudo que está dentro do parênteses, né? Menos com uma coisa negativa, o famoso menos com menos, vira mais. Então, no numerador, eu vou obter uma coisa positiva. Vai ser apenas 2 cosseno de alfa. Tá bom? E no denominador, pessoal, eu tenho 2 vezes 1, né? Que é 2. E aí eu posso simplificar esse 2 em cima com 2 embaixo. Eu tenho cosseno de alfa. Isso aqui, ó, é o x do vértice. Lembrando, né? Para cada alfa que eu botar ali dentro, eu vou ter um x do vértice diferente. Então, eu vou ter um vértice diferente. Tá bom? E agora, eu preciso também calcular, né? Olhar para o valor de y do vértice. Então, bom, o y do vértice, ele também tem uma formulinha, né? Para a gente calcular. É menos delta sobre 4a. Né? Então eu preciso calcular esse delta aqui, né? Eu não sei quanto ele vale, mas, bom, fazendo a fórmula do delta, lá de equações de segundo grau mesmo, a gente consegue calcular esse delta, né? Delta, então, vai ser b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá bom? Olha só, esse delta vai ser... O b, pessoal, a gente acabou de admitir, olha aqui em cima na tela, o b vale menos 2 cosseno de alfa. Então, seria menos 2 cosseno de alfa ao quadrado, tá bom? Menos 4, que multiplica o a ó, tá aqui em cima. É 1, tá bom? Então, 4 vezes 1 vezes o c. O c seria seno ao quadrado de alfa, tá bom? Eu tô meio resfriado hoje. Bom, continuando aqui, o delta vai ser, olha só, essa primeira parcela aqui, ó, menos 2 cosseno de alfa ao quadrado. Pessoal, isso daí, ó, é só uma questão de continha mesmo, né? Menos 2 cosseno de alfa ao quadrado é 4, porque 2 ao quadrado é 4, cosseno ao quadrado de alfa. Tá bom? Então, essa primeira parcela é 4 cosseno ao quadrado de alfa. Menos, né? Olha só. O 4 vezes 1 é 4 vezes o seno ao quadrado. Então, 4 seno ao quadrado do meu alfa. Tá bom? Deixa eu afastar um pouquinho essa câmera, se for possível. Ótimo. Bom, o que eu posso fazer aqui no delta, né? Continuando a resolução do delta, eu posso colocar o 4 em evidência, e aí fica 4 cosseno ao quadrado de alfa
menos seno ao quadrado de alfa. Tá bom? Gente, se eu deixasse só assim, o delta escrito dessa maneira, não estaria errado. Não iria interferir no meu exercício, eu iria conseguir resolver o exercício da mesma maneira, tá bom? Eu só ia ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Por quê? Porque eu posso observar que, tá vendo que tá dentro desse parênteses aqui, ó? Aqui, isso daqui, que eu tô destacando? Isso daí é uma identidade trigonométrica, tudo bem? Isso aí seria, olha só, 4 vezes cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa é igual a cosseno de 2 alfa, tá bom? É o cosseno do arco duplo, tudo bem? Cosseno de 2 alfa, certinho? Por que eu substituí aí nessa identidade trigonométrica? Só para facilitar a minha vida. Bom, então olha só, substituindo aqui em cima, né? O y do vértice é menos delta sobre 4a, então ficaria menos 4 cosseno de 2 alfa dividido por 4 vezes o A é 1, tá? E aí eu posso simplificar esse 4 em cima com o 4 embaixo, tá bom? E aí, ó, resolvendo, o valor de y do vértice ficaria apenas menos cosseno de 2 alfa. Isso aqui é o y do vértice. Tá bem? Bom, agora, galera, a gente já tem, né? A gente já tem aqui o que a gente precisava, que é o vértice, o ponto V, que é o x do vértice e o y do vértice. Isso daqui, ó, o x do vértice eu acabei de calcular, é cosseno de alfa, tá? E o y do vértice é menos cosseno de 2 alfa. Tá bom? Então, eu tenho que olhar para o conjunto formado por esses pontos na medida que o alfa varia. Tá bom? O conjunto formado por esses pontos na medida que o alfa varia. Olha só. Bom, vamos pensar aqui uma coisinha. A gente está procurando lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aqui, ó. A gente está procurando isso daqui, né? Ou seja, uma funçãozinha aí do segundo grau, tá certo? Porque os vértices formados, à medida que o alfa varia, vão desenhar uma parábola. É exatamente isso que esse problema está falando para mim, tá? Bom, então eu estou procurando uma função do segundo grau, tá? Olha essa observação que eu vou escrever aqui, ó. É muito importante isso, tá bom, pessoal? Para determinar uma função de segundo grau, eu preciso de, no mínimo, 3 pontos. É aquela mesma história. Lembra? Para determinar uma reta e outra, uma reta é uma função do primeiro grau, né? Para determinar uma reta, eu não preciso de 2 pontos. Se eu tenho um ponto A e um ponto B, eu já determinei uma reta. 2 pontos determinam uma reta. Isso é uma questão de geometria. Tudo bem? 2 pontos vão determinar uma reta. E para determinar uma parábola? Para me determinar uma parábola, que é uma função do segundo grau, eu preciso de, no mínimo, 3 pontos. Tudo bem? 3 pontos determinam uma parábola. Então, olha só. Eu vou escrever aqui, ó. Preciso de 3 pontos distintos. Hora que eu obter esses 3 pontos distintos, eu vou ter condições suficientes para eu determinar a cara da minha função, tá bom? Ou da minha equação, certinho? Y estrela. Mas lembra, esses pontos, né, vão ser os vértices dessa segunda parábola aqui, né? Dessa parábola que ele me deu no enunciado. Certinho? E esses vértices, eles estão em função do A, né? Lembra que a gente calculou aqui embaixo? Olha só. O y do vértice e o x do vértice, eles estão em função do alfa. Então, pessoal, os 3 pontos que eu preciso para obter a parábola, eles vão ser dados a partir de 3 valores distintos para alfa. Eu tenho que jogar 3 valores para alfa nessa fórmula do vértice que eu acabei de encontrar, tudo bem? E esses valores vão me dar
3 pontos. A partir desses 3 pontos, eu consigo determinar a minha equação. Certinho? Só que o seguinte, isso dá certo com quaisquer 3 pontos, 3 valores de alfa? Provavelmente sim. Você pode jogar aí intuitivamente valores de alfa, 3 valores de alfa, você vai encontrar 3 pontos e aí você vai precisar resolver um sisteminha linear com 3 incógnitas. Essas 3 incógnitas são o A, o B e o C da sua equação, tá certo? Só que eu vou ser esperto aqui, tá bom? Eu vou jogar valores convenientes para alfa. Eu não vou aplicar em alfa qualquer valor. Eu vou aplicar valores convenientes, tá bom? Então, olha aqui como que eu vou fazer. Eu vou montar uma tabela onde, nessa primeira linha, eu vou colocar 3 valores para alfa. Valor 1, valor 2 aqui e o valor 3, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar 3 valores para alfa, tá? E nas outras colunas, pessoal, eu vou colocar o x do vértice, tá bom? Que nesse caso vai ser cosseno de alfa, certo? E depois o y do vértice, que nesse caso vai ser menos cosseno de 2 alfa. Foi o que a gente acabou de calcular, tá bom? E lá no final, pessoal, eu ainda vou colocar aqui um ponto, né? Vai ser o quê? O ponto que eu obtenho com o x e o y do vértice, tá bom? Então vamos fazer isso daqui. Olha só, eu vou jogar 3 valores convenientes para alfa, tá? Eu não vou aplicar quaisquer valores para alfa. O primeiro valor que eu vou aplicar para alfa é exatamente π sobre 4, tá bom? Π sobre 4. O segundo vai ser π sobre 2 e o terceiro vai ser 3π sobre 4. Tudo bem? Olha só. O alfa ele é um valor real. Ele não me dá restrições para alfa. Então, ele pode ser qualquer valor. Eu estou jogando 3 valores aqui. Não são valores aleatórios, são valores que vão facilitar a minha conta, tá bom? Então, olha só. Começando na primeira linha aqui, ó. Quando o alfa vale π sobre 4. O x do vértice na primeira coluna vai ser cosseno de alfa. Mas nesse caso, o alfa vale π sobre 4. Então, o x do vértice é, na verdade, o cosseno de π sobre 4. Certinho? E a gente sabe que cosseno de π sobre 4, pessoal, é raiz de 2 dividido por 2. Tá bom? Π sobre 4 é 45 graus, tá certo? Então, cosseno é raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Agora, olhando para a segunda coluna. Coluna do y do vértice. Certinho? Olha só. O y do vértice, pessoal, ele é menos cosseno de 2 alfa. Então, nesse caso, seria menos cosseno de quê? De 2 vezes o alfa, que vale π sobre 4, para essa linha. Certo? Menos cosseno de 2 vezes π sobre 4. Isso aqui, pessoal, é menos cosseno, multiplicando 2 por π sobre 4, né? π sobre 2, tá bom? E a gente sabe que o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, aqui, ó, isso aqui tudo vai ficar exatamente 0, tá bom? E aí eu vou obter um ponto. O ponto vai ser raiz de 2 sobre 2, 0. Tá certo? Beleza. Agora eu saí da primeira linha, vou vir aqui, ó, para a segunda linha, tá bom? O alfa vai valer agora π sobre 2, tá bom? Olha só, pro x do vértice, que está na primeira coluna, eu tenho que vai ser, o x do vértice é cosseno de alfa, e nesse caso vai ser cosseno de π sobre 2. Tá certo? O cosseno de π sobre 2, pessoal, sabemos que é exatamente 0. Então, aqui, ó, eu vou obter 0. Tá certo? E na segunda coluna aqui, o y do vértice seria menos cosseno de 2 alfa. Então, menos cosseno de 2 vezes π sobre 2. Tá bom? Isso aqui é igual a menos cosseno. Olha, 2 vezes π sobre 2 é somente π, tá bom? Menos cosseno de π, tá certo? O cosseno de π, galera, sabemos, né? Ele é igual a menos 1,
né? Então, eu tenho aqui, cosseno de π é menos 1, tá bom? Só que eu estou multiplicando por menos ainda, tá certo? Então, eu tenho menos menos 1, tudo bem? Então, nesse caso, eu vou obter aqui o valor de 1. E aí, o ponto vai ser o ponto 0 para x do vértice, 1 para y do vértice. Tudo bem? Ótimo. Agora, eu estou na terceira linha. A terceira linha, o alfa vale 3π sobre 4. Deixa eu falar um pouquinho desse 3π sobre 4. Pessoal, o 3π sobre 4, ele está no segundo quadrante, tá bom? Ele é equivalente a 135 graus, tudo bem? E ele é correspondente do π sobre 4. Ele é correspondente do π sobre 4. O π sobre 4 fica no primeiro quadrante, o correspondente a ele no segundo quadrante é exatamente o 3π sobre 4. Tudo bem? Então, olha só, se ele é correspondente ao π sobre 4, então os valores absolutos de cosseno e seno vão ser iguais, só vai mudar o sinal, né? Por exemplo, aqui, ó, o x do vértice, olhando para essa primeira coluna, o x do vértice vai ser cosseno de alfa, que é o cosseno de 3π sobre 4. Mas o cosseno de 3π sobre 4, pessoal, vai ser igual ao cosseno de π sobre 4, porque eles são correspondentes, o 3π sobre 4 e o π sobre 4. Mas lembrando que o 3π sobre 4 ele está no segundo quadrante. E como ele está no segundo quadrante, o cosseno é negativo, tá certo? Então vai ser menos cosseno de π sobre 4. Tá bom? E o cosseno de π sobre 4, a gente já até falou dele hoje, né? O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 3π sobre 4 seria menos o cosseno de π sobre 4. Aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Uma questão de arcos correspondentes, tá bom? Então, aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Ah, mas Samuel, por que você escolheu especificamente esses pontos, né? Eu escolhi esses pontos, pessoal, por dois motivos. O primeiro motivo é para facilitar o cálculo de seno e cosseno, né? Aí eu tenho funções trigonométricas, cosseno. Então é óbvio que eu iria pegar pontos como 0, π sobre 2, certo? Esses arcos notáveis, porque eu sei o valor de cosseno e seno para eles. Eu não poderia pegar, por exemplo, alfa igual a 1, porque eu não sei quanto vale o cosseno de 1. Então, para mim, ficaria muito difícil de calcular. Tá bom? Então, eu peguei esses arcos notáveis. Agora, exatamente por que o π sobre 4, o π sobre 2 e o 3π sobre 4? Pessoal, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Só um instante que eu já mostro para vocês o motivo de eu ter escolhido tão a dedo assim esses arcos notáveis. Tá bom? Então, olha só, o x do vértice, para quando o alfa vale 3π sobre 4, é menos raiz de 2 sobre 2. E o y do vértice? Bom, o y do vértice seria menos o cosseno de 2 vezes 3π sobre 4, tudo bem? E aí, ó, 2 vezes 3π sobre 4 fica 3π sobre 2, tá bom? Menos cosseno de 3π sobre 2. Só que o cosseno de 3π sobre 2, a gente já sabe, isso vale zero. Então, esse cara aqui tudo, ó, vale zero. Tá bom? Então, olha só, o terceiro ponto que eu vou obter vai ser menos raiz de 2 sobre 2, zero. Tá bom? Então, olha só. O que é importante a gente notar, né? O que é importante a gente lembrar é o seguinte. Esses três pontos que eu obtive aqui, ó, esses três pontos, eles formam, ou eles determinam, né, uma parábola. Tudo bem? Esses três pontos eles vão determinar uma parábola e é exatamente essa parábola que eu gostaria de encontrar. Tá bom? Então, olha só. Bom, deixa eu apagar aqui rapidinho, só para não tomar muito espaço. Observe o seguinte, pessoal. Se eles formam uma parábola, vamos tentar desenhar, vamos tentar visualizar qual que é a parábola que eles formam. Deixa eu desenhar aqui o meu plano cartesiano. Tá bom? E aí, ó. Bom, observe o seguinte. Se eu tenho aqui, eu vou tentar marcar os três pontos, né? Chama, por exemplo, este ponto aqui
de ponto P1, este aqui de P2 e este aqui de P3. Ó, P3. O ponto P1, pessoal, é o ponto raiz de 2 sobre 2, 0. Tá bom? Esse ponto raiz de 2 sobre 2, 0, vai estar mais ou menos, aqui, ó. Ele é um ponto sobre o eixo x, né? Porque nesse caso o y vale 0. Então, aqui vale raiz de 2 sobre 2, né? E o ponto é o ponto raiz de 2 sobre 2, 0. O ponto P3, olha só, o ponto P3, este ponto aqui, ó, é menos raiz de 2 sobre 2, 0. Então, ele é simétrico, né? Em relação ao eixo y. Ele vai estar mais ou menos aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? E o ponto P2, pessoal, é este ponto aqui, ó. Olha só. Que é o ponto 0, 1. O ponto 0, 1, deixa eu escrever um pouco mais para cá. Raiz de 2 sobre 2. E o ponto 0, 1, pessoal, é esse ponto aqui, ó. Ele vale x, 0, y, 1. Tá bom? E aí eu vou ter uma parábola que passa por esses 3 pontos, tá bom? Essa parábola vai ser exatamente, ó. Já peço perdão pelo desenho, tá? Não é a minha especialidade. Mas essa parábola vai ser mais ou menos... Deixa eu tentar aqui... Assim, né? Acho que deu para entender a ideia da parábola. Mas ela vai ser mais ou menos assim. Tá bom? Uma parábola com concavidade para baixo, tá certo? E olha só, já tem informações importantes dela. Esse cara aqui, ó, é uma raiz, não é isso? E esse cara aqui é outra raiz. Tá bom? Então, eu escolhi aqueles valores de alfa, ó, este e o 3π sobre 4, justamente para eu encontrar as raízes dessa minha equação. Porque a hora que eu encontro as raízes, pessoal, eu não preciso fazer um sistema linear, eu não preciso fazer um sistema onde eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Eu já consigo resolver o problema de forma mais direta. Tá bom? Porque senão ia ficar muito grande a resolução. Já tá, né? Ia ficar um pouco mais difícil o problema. Tudo bem? Então, olha só. Isso daqui, pessoal, é aquela minha função que eu falei para vocês lá no começo do problema, y estrela. Isso daqui é o y estrela, tá certo? Lembra que a gente combinou que o nosso y estrela teria essa cara aqui, ó. ax² mais bx mais c. É a parábola formada pelos vértices daquela primeira equação à medida que o alfa vai variando. Lembra que eu peguei os vértices da primeira equação, variei o alfa e depois observei que isso forma uma parábola. Então, eu tenho a parábola formada pelos vértices daquela primeira equação à medida que o alfa vai variando. Tudo bem? Pessoal, olha só. Para facilitar esse problema, eu vou pegar este cara aqui, ó. Deixa eu mudar a cor desse destacador aqui. Este cara aqui. E eu vou escrever ele na forma fatorada. Se você não sabe escrever uma função de segundo grau, uma equação de segundo grau, né, quadrática, na forma fatorada, dá uma buscadinha no Google. Como escrever uma equação quadrática, uma equação de segundo grau na forma fatorada. Mas, rapidamente falando, a forma fatorada é você escrever a sua função, ou a sua equação, né, utilizando as raízes dela. Tudo bem? Então, na forma fatorada, esse cara aqui, ó, esse y estrela, tá bom? Seria assim, ó. A vezes x menos a primeira raiz, que eu vou chamar de R1, vezes x menos a segunda raiz, que eu vou chamar de R2. Tá bom? Toda função de segundo grau tem exatamente duas raízes, certo? Então eu faço um A, né? Esse A, de onde vem esse A? É esse mesmo coeficiente aqui, tá bom? A vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Certinho? E aí, pessoal, olha só, aqui eu já vou parar de chamar de y estrela, porque já não tem mais sentido, né? A gente já não está mais confundindo. Vou chamar simplesmente de y. Tudo bem? Então, o que eu vou obter aqui, ó? Y é igual a vezes, olha só, x menos
A primeira raiz dessa função, pessoal, é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Menos, aqui eu esqueci do menuzinho, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, olha só, vai ficar x menos a primeira raiz, que é menos raiz de 2 sobre 2. Vezes x menos a segunda raiz, que é, ó, x menos a segunda raiz. A segunda raiz está aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, positivo. Raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, olha só, continuando aqui na outra folha, o que eu vou obter? Y é igual a um tal de A, eu não sei qual que é esse A, eu preciso descobrir ainda, tá certo? Vezes, o A está multiplicando. O X, observa aqui, ó, eu tenho menos com menos, né? Então, esse cara vai ficar positivo. Então, X mais raiz de 2 sobre 2, vezes, lá do outro lado, X menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Eu preciso encontrar agora esse A, né? Esse coeficiente A, tá bom? Como que eu faço para encontrar esse coeficiente A? Basta eu olhar para o gráfico, né, que eu acabei de desenhar e ver que a função também, essa parábola também passa por esse ponto. Qual que é esse ponto? É o ponto 0, 1, né? Que a gente calculou lá em cima, é o P2, tá bom? Então vamos escrever isso? Olha só. A parábola passa pelo ponto 0, 1, tá certo? A parábola passa pelo ponto 0, 1. O que isso significa, pessoal? Significa que o y valendo 1, o x tem que automaticamente valer 0, tá certo? Então, olha só, y igual a 1 significa que o x vale 0. E é aqui que eu vou substituir essa informação. Olha só. Bom, quando o y valer 1, o x tem que valer 0. Então, olha só, 1 vai ser igual ao a vezes. O x vale 0, porque o y vale 1, então 0 mais raiz de 2 sobre 2 vezes o x de novo, eu troco por 0 menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, continuando aqui, ó, na linha de baixo, 1 é igual a A vezes, olhando para essa parcela, 0 mais raiz de 2 é só raiz de 2 sobre 2, certo? Agora, olhando para a segunda parcela, 0 menos raiz de 2 sobre 2 fica menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, olha só, continuando aqui na frente mesmo, eu vou obter que 1 é igual ao A que multiplica. Galera, observa aqui, né? Eu tenho raiz de 2 e eu tenho raiz de 2. Então, eu posso colocar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, tá certo? Então, tá aqui ao quadrado. Só que esse sinal de menos, ó, esse sinal de menos eu posso colocar ele em qualquer lugar da minha equação, tá certo? Porque é tudo multiplicação aí, então não tem problema, tá bom? Então, eu vou colocar esse sinal de menos aqui na frente do A, tá bom? Então, vai ficar menos A, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, ao quadrado, tá? Então, continuando, observa que eu vou ter 1 é igual a menos A vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, pessoal, olha só. Aqui, ó, eu vou fazer o numerador ao quadrado, né? Raiz de 2 ao quadrado é 2. Sobre o denominador ao quadrado. Então, eu faço aqui. 2 ao quadrado é 4. Tá bom? E aí, ó, o que eu vou obter? 1 é igual. Multiplicando aqui, né, eu vou obter menos 2A sobre 4. Certinho? E aí, isolando o valor de A, né, para o que a gente quer, eu vou obter que A é igual a menos 2. Tá bom? Eu já encontrei o valor de A. A é igual a menos 2. Tá? Então, a gente tem uma coisa assim, ó.
olha só. Aqui, opa, cliquei errado. Bom, aqui. Aqui, ó, é a forma da minha equação, tá certo? A vezes x mais raiz de 2 vezes x menos raiz de 2. Só que eu acabei de encontrar o valor de a. O a vale menos 2. Então, eu posso reescrever aquele y assim, ó. Deixa eu pegar uma cor diferente. O y vai ser igual a menos 2, que é o valor de a, que multiplica x menos, na verdade, x mais raiz de 2 sobre 2 vezes x menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Para prosseguir com o exercício, né, e para finalizar ele finalmente, eu vou escrever assim. O y vai ficar sendo menos 2, e aqui, ó, entre essas duas parcelas, eu vou aplicar a regra distributiva. Então, farei o x multiplicado por x vai ficar x ao quadrado, né? Deixa eu fazer na linha de baixo para eu ter um tempinho, um espaçozinho para rabiscar. Então, vou ter menos 2, e agora sim, né? O x multiplicado por x vai dar x ao quadrado. O x multiplicado por menos raiz de 2 sobre 2 vai ser menos raiz de 2 sobre 2 vezes x. Agora, o raiz de 2 sobre 2 multiplicado por x vai ficar mais raiz de 2 sobre 2 vezes x. Tá bom? Nossa, essa câmera tá muito perto, né? Tá me incomodando um pouco. E aí, a última parcela, né? Seria raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2. Então, isso vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2, o quê? Ao quadrado, ou você pode escrever raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Tanto faz aí. Certinho? Então, continuando, né, prosseguindo aqui, eu vou ter que o y vai ser igual a menos 2, que multiplica, olha só, lá dentro do parênteses eu tenho x ao quadrado. Observa que eu tenho menos raiz de 2 sobre 2, ó, menos raiz de 2 sobre 2x, mais raiz de 2 sobre 2x. Esses caras se anulam, zeram, tá certo? E lá na última parcela, ó, eu tenho raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, é uma multiplicação de fração. Multiplico os numeradores e multiplico os denominadores, tá bom? Então, olha só, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar 2, né? E no denominador eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? E eles estão, esse número aí é um número negativo, aqui, número negativo. Tudo bem? Olha só, então, isso aqui eu tenho que o y seria igual a menos 2, que multiplica lá dentro do parênteses, x ao quadrado menos meio. Tá bom? E aí, agora, basta que eu faça a distribuição desses valores. O y seria igual a menos 2x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então, lá no seu gabarito, você vai marcar a letra, exatamente a letra B de bola. Menos 2x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha sido de grande ajuda para vocês. Tudo bem? Por hoje é só.